Olá, boa noite. Eu escolhi um tema que é para eu conseguir explicar para vocês direitinho sobre a preservação alveolar, o porquê que eu escolhi esse tema para divulgar, colocar as postagens sobre isso. Então vamos começar. Esse tema da preservação óssea e o crescimento profissional eu escolhi porque aconteceu na minha vida, os meus estudos, tudo que eu desenvolvi na odontologia até hoje, me alavancaram a ter uma autoridade profissional e com isso também ter um crescimento profissional, né? Quando nós vamos estudar sobre a preservação óssea, não é simplesmente uma técnica, nós não vamos ensinar uma técnica que é facilmente reprodutível, abrange muito mais coisas, né, nesse caminho. E para vocês entenderem um pouquinho, eu vou contar um pouco de como eu cheguei até aqui, na odontologia. Então, eu sou formada há 25 anos, e eu não comecei a fazer cirurgia logo de cara, assim que eu me formei. Eu fiquei alguns anos na clínica geral, porque eu também tive uma filha, me casei, e eu não tinha nem grana e nem tempo para investir em especializações. Eu sempre gostei de estudar, mas era algo que para mim ainda estava um pouco longe. Primeiro também porque eu precisava aplicar as minhas técnicas, né, que eu havia acabado de aprender na faculdade, estava precisando aplicar aquilo, e também porque eu não tinha condições mesmo de conseguir me especializar. Fui trabalhar em clínica popular. Nessa clínica popular eu digo que eu aprendi bastante sobre o que não fazer da odontologia. Eu acredito que hoje em dia acontece o mesmo com muitos dentistas que trabalham em convênio. O convênio acaba sendo a sustentação por algum tempo do seu consultório, do pagamento das contas do seu consultório, mas você entra num ciclo vicioso. E lá naquela época a clínica popular funcionava um pouco assim. Grazi, coisa linda, tudo bem? Então, naquele tempo funcionava um pouco assim. E lá eu comecei a fazer muitas cirurgias, né? Porque numa clínica popular existe bastante casos de extrações. E desde lá eu ficava com muita pena, né? Porque eu sabia de fato o que iria acontecer ali naquele tecido ósseo, naquele alvéolo. E não tinha nada para se fazer. Não sabia o que se fazer naquela época. Então, depois de algum tempo, eu fui fazer um aperfeiçoamento em implantodontia. O que me levou a isso foi um caso familiar do meu pai, que teve problemas com os implantes, até com um professor famoso, renomado, mas enfim, teve algumas questões ali de implante e eu não sabia ajudá-lo, eu não conseguia. Como que eu vou fazer? Eu não entendia muito daquilo, né? Eu sabia o arroz com feijão da odontologia, estava indo bem, tudo, mas eu sabia aquela coisa limitada. Então eu fui procurar saber, fiz um curso de aperfeiçoamento, porque eu sempre pensei em conseguir fazer cursos que eu pudesse aplicar rapidamente no meu consultório. Eu precisava reverter isso em dinheiro, afinal de contas. Então, como eu não tinha muito tempo e uma grana maior para investir numa especialização, que realmente era o meu sonho, eu falei, não, o que eu posso fazer para melhorar o meu dia a dia clínico com uma técnica que eu consiga aplicar facilmente. Então, fui fazer um aperfeiçoamento. E eu falo que esse aperfeiçoamento foi maravilhoso, foi como uma especialização. E ali eu entrei um pouco mais em contato do que eu poderia fazer para o meu paciente não ter
toda aquela perda óssea, toda aquela atrofia do osso alveolar ali, quando ele perdia o dente. E de fato aquilo começou a me encantar. E eu falei, poxa vida, se todos os dentistas pudessem e tivessem a oportunidade de entender sobre isso, nós não teríamos tantos problemas, né? Tantas perdas estruturais, perda estética, envolve também fala, deglutição, é um pouco mais amplo do que a gente pensa. Então ali naquele curso de implantodontia eu comecei a me encantar pelas reconstruções ósseas. Dali fui para odontopediatria. Pois é, como que uma implantodontista vai para odontopediatria? Culpa total da minha irmã, culpa ótima, né? Culpa maravilhosa da minha irmã, a doutora Adriana, também dentista. E estávamos montando um com outro consultório e alguém precisava fazer odontopediatria. E eu fui a escolhida por sempre ter mais jeito, elas achavam que eu tinha mais jeito, e fui fazer odontopediatria. Parece que eu estava saindo, né, totalmente da minha área, mas não estava. Ali na odontopediatria eu conheci professores maravilhosos, incríveis e pesquisadores, né, que me incentivaram com um projeto que eu desenvolvi desde a odontopediatria. Eu desenvolvi esse projeto de preservação óssea alveolar em crianças e adolescentes para perdas de molares permanentes. Dali eu fui para o mestrado, e hoje estou no doutorado, com pesquisas nessa área de preservação alveolar, das diversas maneiras da preservação alveolar e como isso pode melhorar a vida das pessoas. Só que eu não quis parar por ali. O pessoal entrando, tudo bem? Eu não quis parar nisso. Eu vejo diariamente muitos pacientes que chegam com perda do elemento dentário, alguns que já perderam e que não eram meu paciente anteriormente, e já com defeito ósseo ali instalado. E muitas vezes nem muito tempo fazia, né? E eu fico com muito pesar, falar, mas você só arrancou o dente, não fez nenhum tratamento ali para prevenir essa atrofia? E de fato não, muitas vezes não, porque o cirurgião dentista clínico geral, ele sabe dessa técnica, compreende, mas não entende e também não vai aplicar uma coisa que não estudou. Acham que deve ser feita uma especialização completa na área de implantodontia e muitas vezes ele não leva jeito, ele não quer fazer uma especialização completa, não quer trabalhar com implantes, mas eu decidi que eu gostaria de levar isso e popularizar essa técnica. Você não precisa fazer implantodontia, especialização mais aprofundada no assunto para fazer a preservação óssea alveolar. E se nós tivermos isso como praxe no nosso dia a dia, perder o dente, imediatamente vamos preservar o osso. Se isso for uma condição que o clínico geral saiba, por que não oferecer esse tratamento preventivo para o seu paciente? Né? Hoje em dia falamos muito de uma medicina, área da saúde muito voltada à prevenção em todas as áreas, né? Desde a parte alimentar, que nós podemos prevenir doenças, e por que não fazer uma técnica para prevenir a perda e atrofia e causar deformidades para o paciente. Muitas vezes essas deformidades, depois para reabilitarmos, vai ter um custo muito alto, uma morbidade maior para o paciente, envolvendo dor, envolvendo um procedimento muito mais invasivo, sendo que nós podemos lá, quando o paciente já vem com esse elemento dentário assim perdido, que nós vemos que realmente não vai dar para ficar ali,
Por que não fazer essa preservação? E apesar de muitos acharem que é uma técnica complicada e complexa, não é. Todos os cirurgiões dentistas saem da faculdade sabendo fazer cirurgia, extração do dente. Claro que existem algumas condições, existem vários tipos de biomateriais e talvez isso possa deixar um pouco confuso, mas não é difícil, é uma técnica simples que você pode replicar no seu consultório, assim como eu lá atrás quis replicar no meu consultório de uma maneira fácil, rápida, que eu consiga também aumentar o meu faturamento. E por que que eu digo que essa técnica vai te levar a uma maior autoridade profissional? Porque você precisa de fato entender mais amplamente sobre algumas questões, não só para fazer a preservação, que irão melhorar a sua cirurgia de modo geral, até uma simples extração. Existem muitos fatores que influenciam, que nós temos que avaliar para fazer a escolha correta do biomaterial, a técnica correta de extração, como que é melhor ser feito, e isso vai engrandecer o seu dia a dia clínico. Fora que eu percebi que conforme eu estudo ainda, e conforme eu estudava, eu tinha muito mais segurança para realizar o procedimento. E não apenas ali no ato cirúrgico, eu tinha maior segurança para falar isso para o paciente, para mostrar isso para o paciente, para convencê-lo de fato que era a melhor opção. Então, quando nós estamos seguros do que estamos fazendo, nós conseguimos vender muito mais, porque sim, somos vendedores do nosso trabalho. Só que ao invés de ser uma coisa mecânica, que você faz repetidas vezes no seu consultório, todos os dias da mesma forma, da mesma maneira, hoje em dia nós temos que entregar mais para o nosso paciente, para fidelizá-lo. E entregar mais é mostrar algo que os outros não estão mostrando. É mostrar algo que o clínico geral comum não mostra, não dá essa chance, essa possibilidade para o seu paciente. Ah, Vanessa, mas biomaterial, essa coisa, além de complicado, é caro. Meu paciente não vai aceitar. Como não? Como não vai aceitar? Né? Se você consegue mostrar todos os benefícios. Deixa eu ver uma pergunta que está chegando aqui. Como leiga, minha dúvida é: isso vai tornar o pós-cirúrgico menos doloroso? Não vai tornar o pós-cirúrgico menos doloroso. A cirurgia em si de extração do dente vai depender muito da habilidade do profissional. Isso sim pode deixar o seu pós-cirúrgico menos doloroso. E é aí que está o seu crescimento profissional. Quando você estuda técnicas diferenciadas que fazem com que você tenha um ato de extração daquele elemento dentário menos traumático possível, e sim, pode ser menos traumático possível, nós vamos ter um pós-operatório menos doloroso. As escolhas corretas de anestésico, técnica anestésica, tipo de agulha, tipo de fio de sutura. Então você entende como é mais amplo, como nós realmente conseguimos melhorar a dor do paciente estudando sobre a preservação alveolar. A técnica em si não torna ele menos doloroso do que uma extração normal. Porém, a habilidade do profissional, a habilidade com que se escolhe essa gama de coisas que eu falei, pode sim levar a você ter um pós-operatório bem mais tranquilo. As medicações corretas, pré, trans, pós-operatórias. Trabalho também com laser terapia. O laser também agrega bastante. Então, estudar sobre isso, vocês veem que abrange muita coisa legal que você pode levar para o seu paciente, né?
Eu digo que hoje em dia, e graças a Deus, a odontologia tem muito recurso, muita coisa legal, muita tecnologia, cada vez mais tecnologias, mas a maior tecnologia é você, é a sua dedicação, é o seu conhecimento, o que você pode agregar para o seu paciente de técnica, né? Claro que você agregando aparelhos e tecnologias também vai ajudar bastante, mas se você não souber fazer da maneira correta, isso cai por terra, você não consegue melhorar isso para o paciente. Então, tudo que eu falo está baseado nisso, esse crescimento profissional eu mesma eu senti comigo, né? Nessa abrangência, nesse caminho de estudo sobre isso, eu consegui melhorar minha técnica para várias outras questões, né? E mesmo que você seja um profissional que fala, eu não quero fazer, eu não gosto de cirurgia, para que eu vou fazer esse curso se eu não gosto de cirurgia? Mas você é um dentista que recebe pacientes com diversos tipos de problemas, né? E aí chega teu paciente aqui com o dente perdido e você nem oferece uma prevenção, um tratamento preventivo, você não sabe nem falar, nem explicar como que é, né? Então, mesmo que você chame um colega, não, eu não quero fazer, eu não gosto, eu vou chamar um colega, mas você precisa vender isso para o seu paciente, você precisa saber a técnica, saber explicar, porque o seu paciente te escolheu, ele confia em você, né? Então, mesmo que você chame um colega, você precisa ser a primeira ponte, o primeiro caminho para ele já pensar diferente. Vamos ver uma outra pergunta. Qual vantagens de se fazer no momento da extração? É assim, logo que nós extraímos o dente, nós já devemos pensar que esse osso vai atrofiar, né? Os estudos mostram que existe uma perda de pelo menos 50% do volume ósseo nesse local, em torno de 6 meses a 1 ano. Então, se nós só extrairmos e não colocarmos nada ali, aí fica complicado. Todo esse processo do pós-operatório já vai acontecer, né? Tudo que acontece ali já vai seguir o seu curso. Então, a vantagem daquilo de ser feito no ato da extração, de fato, é você colocar algo ali que serve como um arcabouço, né? Um andaime, a gente chama de andaime, um arcabouço, para que você evite essa atrofia do osso. Eu costumo falar, quando você vai plantar uma plantinha, você primeiro faz um buraco, depois você coloca a planta, né? Então, para que não tenha essa atrofia, essa deformidade. Então, a vantagem é total. Mas e se passar 1 mês, eu posso fazer? Não, não é o ideal. Não que você não possa, mas você vai desorganizar todo o tecido que está sendo reorganizado. Então, o ideal é ser feito no ato cirúrgico, que você já tem ali todas aquelas células em formação e você não teve nenhuma perda de volume, certo? Mais uma pergunta. Se o cirurgião dentista não quiser fazer cirurgia e ele conhecer a técnica, vai conseguir ajudar e orientar no pós-operatório? Com toda certeza. Imagina você chamou teu colega. Não quero fazer, vem cá, meu amigo querido, faz pra mim, né? Nós fazemos essa parceria em muitas outras áreas, né? Outros colegas, e tá bom. Aí o seu colega foi, fez, ele até deixou o contato dele, tudo bonitinho pós-operatório, só que aí o teu paciente precisa de tirar uma dúvida, um respaldo, alguma coisa que aconteceu ali no pós-operatório. Vamos imaginar essa situação. E aí, o seu paciente te escreve: doutora, sabe o que é? Não tô conseguindo falar com seu colega.
porque o paciente é seu. O seu colega, ele fez, mas o maior comprometimento com aquele paciente, você que tem. Aí seu paciente te procura, tirando uma dúvida, olha, sei lá, tô sentindo um pozinho na língua, alguma coisa saindo, tá tudo bem? E você não sabe. Você não sabe dizer. Você fala, então, sabe, é que... eu vou tentar achar meu colega, vou tentar ligar para ele. E aí você não consegue ligar pro seu colega, maravilhoso, depois você enforca ele um pouquinho. Mas, né, qual a imagem que vai ficar ali para aquele paciente, né? Nossa, poxa vida, o momento que eu mais precisei não tive nenhum respaldo. Então, eu acho que entender é essencial, conhecimento é essencial. É isso que vai fazer você crescer profissionalmente, né? O conhecimento, a segurança que você passa. Vamos lá. Pacientes veganos ou por motivos religiosos têm opção em fazer esse tipo de tratamento? Com certeza. Essa é uma questão cada vez mais assim em voga, né? Nós temos um movimento muito legal de veganismo e de várias outras questões religiosas também. Então nós temos sim biomateriais, hoje nós temos os biomateriais sintéticos, por exemplo, que também fazem essa função de preservação alveolar, ou mesmo a gente chama de xenógenos, né, que são os biomateriais bovinos, equinos, suínos, enfim. Dentre os biomateriais nós temos diversas opções para todas as situações, tá? E pensando nisso mesmo, as indústrias estão cada vez mais desenvolvendo biomateriais de poliamida de vários tipos, para que isso seja possível e para abranger todas as situações e todos os pacientes veganos e que tem alguma questão religiosa, sim. Então é uma ampla gama de possibilidades. A única possibilidade que não existe é você não fazer nada. Atualmente nós estamos numa época que não dá mais para você não fazer nada. Você tem que fazer alguma coisa. E você tem que passar essa visão para o seu paciente de prevenção. Você consegue sim, explicando para ele que esse é o melhor tratamento que ele tem ali no momento. Que isso vai evitar que ele gaste mais. Falou que vai gastar menos, né? Vai gastar menos, ele já, vai evitar também defeitos estéticos, às vezes importantes, né? E vai ter menor dor. Então, poxa vida, como? Né? Como não ter uma coisa legal ali quanto à enxertia, né? Nós temos muitas possibilidades. E esse crescimento profissional, nós temos que pensar que é através desse conhecimento, de passar isso para o nosso paciente. Oi meninas, Larizinha, tudo bem? E passar esse conhecimento para o seu paciente, que vai fazê-lo com que você seja o super-herói do sorriso dele, né? Isso acontece, isso fideliza. Eu atendo famílias há anos, né, de indicação no meu consultório, e sou muito procurada hoje, graças a Deus, porque eu consigo levar para o meu paciente muito além de uma técnica, muito além daquela odontologia mecanizada. Eu levo informação, eu levo saúde, eu levo técnicas que vão agregar na vida dele, né? Então, o que eu tinha para falar para vocês sobre isso é que, na realidade, nós temos que dar sempre o primeiro passo, sair da nossa zona de conforto. Não adianta ficar pensando que eu tô ali no meu consultório, que não tá legal, ou eu não tô feliz com aquilo que eu tô fazendo. Independente se você atende pacientes particulares ou atende convênio, nós temos que evoluir na nossa profissão e evoluir
é ter a satisfação de levar o melhor para o seu paciente, né? É ter a satisfação de você ver que você se tornou um profissional conceituado, de referência. E existem muitas técnicas que isso pode te levar ao sucesso na sua profissão. E uma das técnicas é a preservação ósseo-alveolar. Você vai estudar sobre inflamação e reparo, você vai estudar sobre exames laboratoriais que influenciam, como está a saúde do seu paciente, como ele está sistemicamente, para qualquer tipo de cirurgia. Isso deveria ser preconizado, né, já. Mas você vai conseguir atender outros pacientes melhor do que você atendia, estudando sobre uma técnica cirúrgica e tudo que envolve isso, né? E levar esse olhar. Então, eu acredito que todo clínico geral, todo cirurgião dentista tem que saber realizar esse tratamento preventivo. Ele tem que saber oferecer para o seu paciente esse tratamento preventivo, né? Isso vai ampliar a visão. E também saber que o tecido ósseo é um tecido que está em constante remodelamento. Quando a gente pensa em osso, nós pensamos numa coisa estática, né? Ele está ali pronto só para sustentar o nosso corpo, os nossos músculos, ajudar no movimento, mas ele é um tecido dinâmico, que ele está se remodelando e fazendo as suas trocas celulares o tempo todo. Então, um problema de saúde, um problema sistêmico do seu paciente vai sim influenciar no tecido ósseo, inclusive da boca, né? Muitas vezes os pacientes até se surpreendem quando você diz isso, fala: nossa, doutora, é mesmo, é verdade. Então, se eu tenho um diabetes, no que isso vai influenciar, se eu tenho uma osteoporose no meu corpo, isso muitas vezes não vai impedir, mas vai influenciar algumas questões hormonais. Então, nós temos que entender um pouquinho mais amplo. Entendendo um pouco mais amplo, nós mudamos não só o sorriso, mas muitas vezes a saúde do nosso paciente. Nós conseguimos direcioná-los para um tratamento, ou às vezes médico mesmo. Diagnosticar outros problemas que ele nem estava atento àquilo. Então, entende? A gente agrega valor e não só restaurar, né? Arrancar dente, aquela coisa mecânica. Então, isso nós precisamos dar o primeiro passo. E o primeiro passo, de fato, é o conhecimento. O conhecimento amplia a visão de mundo sempre, né? Tem uma historinha que eu vi hoje muito interessante, inclusive no Instagram do Marcos Mion, não sei se vocês seguem ele, mas eu achei muito legal, que é assim, ele conta que tinha um menino que foi passear na floresta, e aí ele começou a brincar e ele se perdeu ali no tempo, não se deu conta do tempo que havia passado, e anoiteceu. E ele estava ali naquela floresta assustadora, num breu, e aquilo deu um pânico nele. Ele não conseguia, ele ficou paralisado, ele não conseguia se mexer, o medo começou a tomar conta dele de uma maneira que ele tremia o corpo inteiro e ele simplesmente não conseguia sair do lugar. Ele estava ali com os pés plantados naquela terra e não conseguia se mexer. Então ele começou a rezar. Ele rezou muito, até que uma hora Deus veio responder para ele e falou assim: você consegue pelo menos dar o próximo passo? E o menino assustado olhou para baixo. Apesar de estar tudo escuro, ele conseguia ver os pés dele e ele conseguia ver que o próximo passo ele conseguia. Então ele respondeu para Deus: sim, o próximo passo eu consigo. E Deus respondeu para ele: então, dê o próximo passo. Sai do lugar, né? Amplia a sua visão. Muitas vezes a gente olha para uma montanha e pensa: quero chegar lá no pico da montanha.
em 2 minutos, e não é assim que funciona. Nós precisamos dar um passo, outro passo e chegar até lá. E esse passo, muitas vezes, é você sair do comum, sair do normal, ampliar sua visão, né? E conhecer técnicas, conhecer métodos que você possa implementar direto com seu paciente, consegue implementar de uma maneira fácil, segura. Isso só o estudo, só o conhecimento pode te trazer. Ok? Então, eu vou convidar vocês a me acompanharem aqui. Se tiverem algum tema que acham interessante ou tenham dúvidas, podem colocar aqui, que eu vou abordar com vocês, tá bom? Agradeço muito por todos que estiveram aqui, estão aqui, obrigada. Lili, Ale, obrigada, viu? Beijo. Até mais.